Boa noite, 19 horas, começando mais uma live aqui do Seixal. Deixa eu tentar mudar essa luz aqui, que tô estourando, já vi. Hoje nós vamos fazer a live, entendeu? A 3. Hoje vamos ter mais duas pessoas, uma delas está entrando aqui. O Bruno, né? Hoje a ideia é a gente estar conversando um pouco sobre o que aconteceu hoje na votação da PL 399. Boa noite, Bruno. Fala, doutor. Tudo bem? Tudo bom? Minha professora Nair já entrando. Beijo pro Nós vamos falar do Bruno. PL ou do UFC? O que... Então, vamos falar sobre isso daí. É um show de horrores hoje na PL. Né? Vamos só esperar o Pedro entrar. O Pedro tá entrando já, né? Tá entrando, falou. Ó, Semente Ativista, boa noite. Fazia tempo, né, que o pessoal de Minas não tava aqui. Ó, já entrou alguém falando aí do IPSEC. Bruno, olha só. Eu não consigo, cara, mais, boa noite, Cássia, acompanhar os comentários que tem. Então, se você viu algum comentário interessante, você quiser tá respondendo, fica à vontade, viu? Deixa comigo. Ó, pede para ele me aceitar. O Pedrão acabou de mandar aqui. Cara, mas não apareceu. Murilo Pegoraro entrou, que você avisou ele. Minha esposa entrou agora. Entrou a Fernanda. Brunão, dei uma entrada aqui, mas não apareceu aí não. Boa noite, Lilo. Murilo que ficou aí de conversar comigo, tá até hoje esperando, viu, Murilo? Tá esperando. Então, mas o Pedro não aparece aqui para mim. Ele pedindo para entrar, Bruno. Peraí. Não sei se a live em 3 muda alguma coisa. Não sei. Peraí. Vamos entrar pelo seu. Eu vou entrar pelo meu. Então, que acho que ele não tá conseguindo entrar pelo dele. Eu vou entrar pelo meu, tá bom? Tá bom. Tá. Tá bom. Pois é, Semente Ativista, você viu o que aconteceu hoje na PL 399? Nós vamos comentar um pouco aí sobre o UFC que aconteceu hoje. Maria Angeola, então, falaram que existe a possibilidade da gente estar fazendo uma live com 3 pessoas, por isso que nós estamos tentando. Então, o Bruno entrou aqui. Boa noite, mãe, minha mãe entrando aí, Leda Pierro. Cara, como as lives com o Bruno estoura na audiência, cara. 95 pessoas já. Mas, ó... Peraí que eu tô mandando 109. o acesso. Não, já voltou. Oi, mãe. R$111 pessoas, tá vendo? Ó. 113 já deu. Mas é você e o Pedrão. Não, é você, porque quando eu fiz só eu e você também deu essa estourada. Bem, enquanto o Pedro não entra, né? Fernando Évola entrou, ó. Estão prestigiando mesmo. Então mesmo, cara. Tu prestigiando você, cara, que eu tô aqui toda terça. Brunão, vamos começar então? Vamos. Me indicar o IPSEC para um trabalho de faculdade. Boa noite, Gilvan. Bem, hoje tivemos a votação da PL 399. Né? Ela já tinha sido adiada uma vez para hoje. Né? E hoje a gente teve aí show de horrores. A gente vai comentar tudo o que aconteceu lá. Então, eu estou aqui hoje na presença do Bruno Pegoraro. O Bruno é o presidente, né, o CEO do IPSEC, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas
relacionados a cannabis, que tem feito aí um trabalho de mentoria muito importante com as instituições governamentais, principalmente naquilo que tange informações científicas e relatos, né, acompanhamento aí de tudo que vem sendo feito dentro do legislativo e do executivo, inclusive do judiciário. Pedrão A mandou, ideia hoje... Ele mandou, viu, Netão? Só cortando rapidinho, ele falou que te mandou aí, pelo IPSEC. Então, você tá vendo aparecer? Não, para mim não aparece. Ah, tá, porque para mim também não aparece não, Bruno. Caraca, meu. Não sei se precisa fazer alguma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, ó. Pera, vê se... Ah, já viu. Ele fica escondido, cara. Olha lá, tá vendo? Mas, ó. Aceitou. Ele tá entrando, olha lá. Entrou. Pronto, conseguimos, então. Boa. Boa noite, Pedro. Boa noite, doutor. Tudo bom? Tudo. Faz tempo que a gente não conversa. Como é que você tá? Tudo certo. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Vamos ver se esse projeto aprova, né? Aí fica melhor. Me fala uma coisa. Você estava fazendo, acho que era um mestrado, alguma coisa assim, não era? Isso. Eu estou estudando no mestrado a regulamentação de cannabis pelo mundo para identificar quais são os agentes, identificar quais são as semelhanças, para depois fazer uma análise da regulamentação brasileira. Então você não terminou o mestrado ainda? Não, estou estudando. E acho que é o melhor momento, porque então eu estou vendo a coisa acontecer. Com certeza. Vamos lá. Pedrão, olha só. Vai. Eu já falei, já expliquei para o Bruno. Você está vendo os comentários que está passando aí na tela, não está vendo? Sim. Eu não consigo mais, cara, prestar atenção com o que eu estou conversando, ler os comentários. Então, se você vê alguma coisa que te interessa, eu vou tentar com aquele computador aqui do lado para tentar pegar alguma coisa, mas se você vê alguma pergunta, alguma coisa interessante que você quisesse, por favor, você pode interagir com a nossa audiência, né? A hora que vocês dois quiserem. Bem, vamos lá. Vamos falar então do que aconteceu hoje na PL 399. Qual foi? Ela foi novamente adiada, a gente não teve uma votação, a gente também não tem uma previsão de tempo quando que a gente vai ter uma nova votação, mas eu queria ouvir o Bruno e depois o Pedro, do que vocês sentiram, daquilo que... O que vocês esperavam e o que aconteceu. Né? Qual foi a... Na verdade, a gente estava até conversando disso agora há pouco, né, Pedrão? A questão é o seguinte, né? Era esperado essa tropa de choque aí do governo em tentar obstruir o máximo a comissão para que não avançasse o PL, né? A gente viu a chuva de requerimentos que tiveram, né, na comissão. Então, até aquela questão do deputado Diego Garcia indo para cima do Paulo Teixeira, tal, isso ficou bem claro que o governo ali estava contrário à pauta e que iam manobrar de todas as formas para que a pauta não avançasse. Então, acho que isso ficou claro. E aí a gente vai vendo, até pelas declarações, e a gente fica até com vontade de entrar lá na hora, falar, pô, estão falando coisa que não é. A gente escuta, por exemplo, outro dia na comissão, eu escutei o deputado, mas vão usar até cannabis em cosmético. Eu falei, pois é, poxa, acho que bom, né, que vão usar para cosmético também. Então, assim, a gente ouve alguns absurdos lá, mas a gente sentiu hoje os ânimos bem quentes por causa dessa vontade do governo em atrapalhar a votação. Pedrão? Não, realmente foi o diferencial para que esse projeto de lei não tenha sido aprovado. A gente estava até comentando antes de entrar aqui na live sobre as manobras que o governo adotou para conseguir ter maioria dentro da comissão. Então, hoje saiu uma declaração de que o PTB, que é o partido do Eduardo Costa, que é favorável ao projeto de lei, ele vai ser expulso do PTB. E vamos lembrar, né? O PTB é o partido do Roberto Jefferson, que está até querendo ser vice do Bolsonaro. Então, pouco provável que o PTB apoiaria esse projeto. E, além disso, aconteceu durante a comissão
depois da fala do Daniel Coelho, que fez uma fala muito bonita, muito corajosa, sobre o relato da esposa dele, que precisa de óleo de cannabis. Ele teve que sair da comissão, porque ele não poderia votar na comissão, porque foi encaminhado um ofício pelo bloco em que ele integra, solicitando que a vaga fosse para outra pessoa. Só com essa movimentação, o governo, no mínimo, tumultuaria o debate, poderia chegar num empate ou até uma derrota. Então, o que o governo fez hoje foi realmente para obstruir o debate da aprovação desse projeto de lei, o que não é nenhuma novidade, já que o Bolsonaro já vinha fazendo declarações nesse sentido. A gente viu uma mobilização muito forte nas redes da direita contra o projeto de lei, com hashtags. Então, isso vem dentro de uma crescente contrária ao projeto de lei. Pedro, me fala uma coisa. Você falou assim que você viu uma movimentação da direita. Você acha que ainda é uma situação direita-esquerda? Porque a gente vê, por exemplo, tá? A senadora Mara Gabrilli, ela é alinhada com o governo e ela é super favorável com o canabidiol. O próprio deputado Luciano Dutti, não dá para falar que ele é de esquerda. Será que ainda a questão é direita-esquerda? Eu queria dar um palpite nessa. Vai lá. Eu acho que é uma pauta suprapartidária. Inclusive, eu tenho acompanhado até o pessoal do Livres, que é um movimento suprapartidário com a defesa do liberalismo, e os deputados que são do Livres, que é o Daniel Coelho, o Alex Manente, o Thiago Mitrô. Inclusive, o Thiago Mitrô é do Partido Novo, então muito mais alinhado aí para a direita, defendendo com muita contundência o PL 399, aliás, com argumentos muito bons, até a gente comentou, né, Pedro, do Alex Manente, a fala do Alex Manente, gostei da fala do Mitrô também na reunião passada, enquadrando o Osmar Terra, dizendo, pô, estamos em pleno século XXI e ainda assim, discutindo coisas fantasiosas, sabe? Então, eu acho que essa pauta é uma pauta suprapartidária, apesar de ter uma grande maioria da esquerda a favor da pauta, mas nós temos aí, eu acho que é uma pauta que tem essa convergência para o lado também da direita. O que eu vejo assim é que eu não vejo ninguém da esquerda que seja contra. A direita, eu acho que ela tem uma certa divisão. Por exemplo, né, essa questão do Eduardo Costa, né, sair, né, de ser expulso do PTB, eu acho que isso é uma coisa antidemocrática, né? Eu acho que o partido tem uma decisão, aí eu pergunto para vocês, né, isso pode até ser legal, mas se vocês acham que isso seja certo, né, e assim, eu hoje não votaria no PTB nem para síndico do meu prédio, entendeu? Eu peguei assim Estou revoltado com o PTB, entendeu? De querer expulsar um deputado por ele ter uma opinião. O que vocês acham? Olha, eu acho que vamos contextualizar primeiro sobre o PTB, né? O PTB está num movimento de ir para uma direita conservadora. E quando eu falo sobre essa movimentação nas redes, eu estou falando dessa direita conservadora e talvez sendo até mais explícitos, essa movimentação, essa rede de contatos, vamos dizer, esses robôs, né? Acho que tem que falar as palavras certas, esses robôs que estão nas redes sociais contrários ao projeto de lei. Então, eu estou falando sobre esse pessoal. E o PTB passa por um processo, uma movimentação desde uns 5 anos, que vai mais para essa direita conservadora. É bom lembrar que o Armando Monteiro, que é ele foi presidente da CNI, hoje ele está no PSDB, mas até 5 anos atrás ele era do PTB. Ou seja, ele é um cara que está antenado com as questões do liberalismo, da importância da indústria. Então, não é uma questão nem aqui sobre direita e esquerda, não. Acho que é mais sobre essa direita liberal que também está começando a se posicionar favorável ao projeto de lei, porque vê as vantagens, até os benefícios econômicos, como geração de emprego, arrecadação de impostos, e do outro lado a gente vê essa direita conservadora, que é capitaneada por pessoas como Osmar Terra, aí você vê o próprio Diego Garcia,
outros deputados, Soraya Manato também tem uma posição muito contrária. Então, são alas diferentes que, dentro da direita, porque realmente hoje é um movimento suprapartidário e só o conservadorismo que realmente tem posições contrárias. Embora a gente tem que falar também sobre as limitações do projeto de lei, né, doutor? O Não, projeto sim. de lei já vamos entrar nisso daí, e eu estou começando, Pedro, a ter uma ideia que está começando a me atentar, né? Porque, assim, hoje, né, quando você olha sobre o projeto, mesmo ele sendo limitado, quando você vê os benefícios do uso da cannabis na sua forma medicinal, não é mais se, né? Quem está hoje preocupado se funciona ou não, já perdeu tempo, já foi atropelado pelo bonde da história. Será que isso daí não é uma tentativa de você ter um motivo eleitoral? Eu vou falar aquilo que o meu eleitor está querendo ouvir, mesmo sabendo que isso não é o certo, mesmo tendo convicções científicas de que eu estou falando besteira. Porque não é possível, entendeu? Aquela fala do presidente, pessoal, olha, não importa aí se vai passar ou não, isso é um absurdo, porque eu não assino. A partir do momento que ele fala uma coisa dessa, ele está rasgando todas as evidências científicas que nós temos sobre isso, né? Ele está desmoralizando, eu não digo, mas ele está assim, não levando em consideração. Primeiro, nós somos um país com potencial agrícola enorme. Podemos estar como protagonista de uma outra cultura, né? Brasileiro é um povo que planta muito bem. Não está levando em consideração a reparação da guerra contra as drogas, que ela foi perdida no mundo inteiro. Né? Da gente poder usar isso daí para inserir pessoas que foram encarceradas por uma guerra contra as drogas e trazer essas pessoas de novo para a sociedade. É tanta coisa que fere que eu não consigo imaginar que um presidente realmente não saiba disso. Eu acho, na verdade, assim, na fala do Bolsonaro, com certeza ele está muito mal assessorado, né? Eu acho que aí, porque a gente vê muitas pesquisas, e aí inclusive uma do Cívico, com o nosso apoio aí do IPSEC, onde 70% é a favor da cannabis medicinal no Brasil, e temos 22% que ainda fica nessa indecisão, e apenas 8% é contrário. Então, assim, vê que ele está bem descolado da opinião pública. Por isso que eu acho que isso é uma falta de uma boa assessoria para explicar o que esse projeto representa, entendeu? Então, sei lá, eu acho que... outro dia eu fui para Brasília, até brinco, outro dia eu fui para Brasília e fiquei com a vontade de ficar lá na frente da casa dele para tentar explicar para ele. Eu falei, ele está toda hora passando aqui, eu falei, chamou o presidente, deixa eu tentar explicar para o senhor, cânhamo é uma coisa, cannabis é outra. Então, assim, eu acho que eu vejo essas falas da ala governista, eu fico indignado. Eu falo, não é possível, ou eles não estão lendo o projeto, ou estão se fazendo de desentendido, porque o Luciano Dutti foi muito feliz quando ele falou que ia ser muito mais regulado agora a plantação do que é hoje. Hoje os caras plantam e vão continuar plantando, mesmo com a regulação. Quem está na ilegalidade vai continuar, sim. O crime organizado vai continuar fazendo isso. Hoje o cigarro, por exemplo, ele não acabou. Você tem o cigarro legal e você tem o cigarro ilegal. Então, assim, o crime organizado vai continuar. Nós só estamos querendo trazer para a legalidade quem quer trabalhar direito, quem quer pagar imposto, quem quer fazer a coisa direito. Olha, eu acho que para a gente falar sobre esse movimento do presidente, a gente precisa também entender um pouco sobre a sociedade brasileira, né? Então, não adianta nada a gente querer aprovar um projeto de lei sem discutir isso com a sociedade. Embora tenha sido muito discutido o projeto de lei 399, a gente precisa considerar que a sociedade brasileira ela ainda não conseguiu discutir a fundo sobre isso. Esse não é um debate que está na mídia, esse não é um debate que foi levado para grandes redes. Então,
hoje existe um movimento de ser contrário ao projeto de lei, porque a população tende ao conservadorismo. Até a gente pensar a forma como a própria lei do MINC lá no Rio de Janeiro foi aprovada. Veio um veto do Witzel para depois ser derrubado o veto na Alerj. Ou seja, a gente está vendo movimentos que não são absurdos, vindo até do Bolsonaro, porque, na verdade, eu entendo que o Bolsonaro ele é um reflexo daquilo que é a sociedade e aquilo que os eleitores dele querem. Se ele se indispor hoje com a frente evangélica, como ele já está se indispondo por vários motivos, aí, em questões alheias à questão da cannabis, e você vê hoje até reflexo em pesquisas de voto, mostrando que ele não tem mais a maioria entre os evangélicos, se ele criar mais essa indisposição, esquece. Ele não consegue se reeleger. Então, tem fins eleitoreiros, o presidente pode estar mal assessorado, mas ele não mudaria de posição nesse caso, muito porque a sociedade ainda debate a maconha de uma forma conservadora, reflexo da guerra às drogas, reflexo de toda essa campanha difamatória que a gente sofreu nos últimos 50 anos, de que aí a gente vê o Osmar Terra falando como médico uma série de baboseiras que não tem comprovação científica, por uma série de estudos que foram financiados com, a gente sabe qual é a intenção de realmente criminalizar uma população, para depois dizer que aquilo está certo, porque... E aí, doutor, eu vou ter que falar, né? Infelizmente, quando vem um médico falar um negócio desses, fica complicado, né? Porque aí vem o argumento de autoridade, como se ele estivesse falando a verdade, e não está. Não está. A gente precisa, então, fazer esse debate junto com a sociedade. Se a gente quer realmente discutir a aprovação desse projeto, vamos falar, então, sobre os benefícios do cânhamo, benefícios da cannabis medicinal, tudo isso. Então, olha só. Na minha opinião, tá? Bem, essa opinião é minha, né? Para você ser médico, você precisa ter paciente, né? Então, o deputado Luciano Dutti é médico. Ele fez residência em pediatria, ele foi fazer especialização em pneumo na Itália. Meu, o cara é médico, o cara já teve paciente. E talvez hoje ele tenha escolhido ser médico de muitos, ao invés de ser médico de uns. Osmar Terra, ele tem um diploma de medicina. Mas eu gostaria que ele falasse um paciente que ele tratou, uma mãe desesperada que ele tivesse que consolar. Então, ter diploma de medicina não quer dizer que seja médico. Ele pode ser até doutor, mas médico. Quero ver ele sentar atrás de uma mesa, colocar uma fila de gente ali do hospital público e falar assim, ó, vem cá. Um de cada vez. Então, assim, não é médico. Você vê o que ele falou na pandemia, entendeu? Os absurdos que ele falou. Você fala assim, meu, esse cara tem diploma, entendeu? E fez talvez aí um cursinho, alguma coisa de especialização para poder ocupar algum cargo de diretoria. Senão, nem isso. Né? Eu tenho residência, eu fiz neurocirurgia. Eu posso falar isso. Eu tenho uma coisa chamada RQE, quero ver se ele tem. Mas, enfim, não estou aqui para falar sobre... essa briga antiga. Não estou aqui para falar o que eu penso dele. A frente parlamentar da cannabis, né? Ela está saindo ou ela já saiu? Não, estamos angariando. Aí a gente precisa até... com essa pandemia, a gente teve uma dificuldade da coleta de assinaturas. Para se formar uma frente parlamentar, normalmente o pessoal fica ali no plenário, no Salão Verde e tal, colhendo essas assinaturas dos deputados ali no corpo a corpo. Com essa dificuldade agora da pandemia, está mais difícil. Hoje, se eu não me engano, a gente estava com 35 assinaturas e uma da senadora Mara Gabrilli também, porque é uma frente parlamentar mista, então a senadora Mara Gabrilli já aderiu à frente parlamentar. Mas a gente está confiante, nós vamos conseguir formar essa frente, e aí a importância da frente é essa, assim, continuar essas discussões. Poxa, se PL 399 vai avançando, eu acho que tem ainda melhorias a fazer nessa regulação. Então, a importância da frente parlamentar, doutor, é isso, é a gente manter as discussões de pé e olhando sempre a melhoria dessa regulamentação. Então, eu vou aproveitar, vocês dois, aproveitar que o Pedro da Maica, que é da
da Santa Cannabis e da Federação das Associações aproveitar a semente ativista e demais pessoas ligadas a essa parte. Todos que eu conversei, né, o Gabriel, o Rafael da Aliança Verde, o Pedro da Santa Cannabis, todos falaram que tem aquilo que o Pedro falou, né, que tem limitações dentro dessa PL que atrasam muito, né, a questão das associações. Né, tentei, e assim, todos os deputados, o Bacelar, do tio Paulo Teixeira, não. Isso foi amplamente discutido com as associações. Só que parece, quando eu converso com as associações, que não foi assim tão bem discutido com as associações. Queria saber, eu sei que vocês já conversaram com as associações, então queria aproveitar, se eles quiserem mandar alguma pergunta, nós estamos aqui, né, a gente não tem problema nenhum, mandem que a gente responde. Tá, mas eu gostaria que vocês falassem das limitações da PL 399. Bom, para falar sobre as limitações para as associações, para começar, a forma como o projeto de lei está hoje, porque vamos lá, o projeto de lei ele passou por algumas etapas, né? Veio aquele projeto inicial do Fábio Mitigeri, depois veio um substitutivo do Dutti no ano passado, que já tinham algumas previsões de como as associações teriam que ser tratadas, tentando enquadrá-las como farmácias vivas. E depois veio essa nova regulamentação, nova proposta de regulamentação, para que as associações cumprissem uma série de requisitos e juntou um anexo que praticamente incorpora uma portaria do Ministério da Saúde, que é basicamente isso. É como se entrasse na minúcia do que precisa ter cada detalhe das associações. E coloca uma série de exigências que as associações hoje não cumprem e não vão cumprir porque não faz parte da dinâmica das associações. Eu acho que é importante a gente fazer uma distinção, por exemplo, quando a gente vai discutir sobre sementes e mudas para as associações. Não dá para a gente colocar que as associações de pacientes elas têm que comprar sementes que tenham o THC comprovado, com um percentual comprovado, se hoje as associações podem, por exemplo, compartilhar mudas entre si, já que são mudas que estão mais acostumadas com o clima brasileiro, para conseguir ter a quantidade de CBD e THC e canabinoides necessária para a produção do seu óleo. Então, não dá para você tratar da mesma forma a indústria como as associações. E o que o projeto de lei hoje está fazendo é isso, além de colocar uma série de burocracias que são praticamente impossíveis de serem cumpridas. Aliás, digo que é possível porque a gente vê que tem associações que cumprem isso, mas são praticamente impossíveis porque o investimento que seria necessário são infactíveis para essas associações hoje. Não existe essa captação. A gente está falando ainda de uma associação, de associações que lutam dentro da desobediência civil. A dificuldade de fazer captação de recursos dentro disso é muito difícil. O investimento é muito difícil de chegar para as associações. Então, como é que as associações vão se comportar? Daqui 2 anos, elas têm 2 anos para se adequar. É o suficiente? Daqui 2 anos se daqui 2 anos a gente tiver que mudar a regulamentação porque as associações não conseguiram se adequar às exigências, é preciso discutir isso com as associações, com a FACT, para considerar a realidade de todas as associações. Bruno? Eu acho importante o que o Pedro falou, referindo ele, e uma coisa que eu acho é o seguinte: o Pedro da Santa Cannabis, em um bate-papo informal com ele me falou uma coisa que eu achei super interessante. As associações ela têm esse caráter social e até da empregabilidade dos locais, da população local, daquele cultivo doméstico, daquele cultivo, como é que a gente pode falar? Artesanal? Artesanal. Então, assim, eu acho que e aí, esperar do governo vai ser meio difícil, mas seria interessante o governo poder fomentar essas associações, ajudar de alguma forma, e aí o Pedro até deu uma ideia de parte do que for arrecadado com essa regulamentação fosse destinado para as associações se adequarem em cima do que está propondo o 399. Então, eu acho que deveria ser pensado nisso, acho que a gente tem que pensar nisso. Não podemos,
de maneira nenhuma esquecer das associações. Eu acho que foram elas que pautaram isso, foram que elas começaram tudo. Os jardineiros foram os que começaram tudo. Então, assim, a gente não pode deixar de jeito nenhum as associações de fora dessa discussão. E concordo, Pedrão, temos que ouvir a FACT. Acho que a FACT tem esse protagonismo de colocar, de pautar algumas coisas. Então, e aí, até assim, eu queria até deixar o IPSEC à disposição para a gente, porque a ideia do IPSEC é isso, é a gente ser um repositório de ideias em cima desse assunto. Então, eu quero deixar o IPSEC à disposição para a gente montar um comitê, montar um grupo de trabalho e que possa ir orientando, que possa a gente fazendo esse trabalho junto aos deputados, para a gente seguir num caminho que seja legal também para eles. O difícil é a gente fazer tudo isso, né, ainda ter que escutar essas declarações aí do governo, fazer essas artimanhas para dificultar a votação. Isso, assim, é uma coisa tão antidemocrática, né? E eu espero que vocês consigam levar essa questão da frente parlamentar, porque eu acho que aí a gente tem uma ferramenta a mais para estar conseguindo isso daí. Pedrão, e uma coisa interessante, assim, a gente estava discutindo essa questão da frente. A gente quer até parlamentares contrário à pauta na frente, porque, assim, o ambiente democrático, né, as discussões democráticas são importantes. Então, assim, não adianta a gente também vir com todo mundo que é a favor e não ter essa discussão. Então, assim, claro! Mas tem que ter discussão com nível, com fato, assim, não adianta a gente trazer esses argumentos aí absurdos. A gente quer queremos médicos. Eu estava conversando com um representante da igreja evangélica, aí, um deputado, e eu até dei o caso do Padre Ticão para ele. Eu falei, poxa, veja o Padre Ticão, ele fazia um trabalho paroquial lá, um trabalho para os fiéis, mas ele tinha engajado com ele aquele trabalho de bem-estar. E o Padre Ticão punha 4 mil pessoas dentro da igreja ou das reuniões dele, sem grandes dificuldades. Por quê? Porque claro, o Padre Ticão nunca pensou em fidelizar ninguém lá. Ele estava fazendo o trabalho dele de uma forma social. Mas pensa, olha que importante que o pessoal, não vamos confundir esse assunto com igreja, tal, não sei o quê. Eu acho que não, acho que é super importante. O Padre Ticão fazia isso com uma genialidade. Maestria. Era realmente um maestro. E uma coisa que a gente precisa também falar sobre até os argumentos que são trazidos pelos opositores, que eu acho que é bastante importante, que a gente tem que discutir, porque a gente está falando muito aqui sobre o uso medicinal, que é o central aqui do projeto de lei. Inclusive, as associações abriram esse caminho com o uso medicinal. Mas a gente não pode também se afastar da discussão do uso industrial e das vantagens que isso tem. E por que eu estou falando isso aqui? Porque hoje, na comissão, a gente vê que os deputados começaram a usar o argumento de que o projeto de lei está indo muito além do uso medicinal. Inclusive, é até um paradigma você ver a forma como os deputados manifestam. Muitos deles que são contrários dizem: eu não sou contra o uso medicinal da cannabis, eu sou contra o projeto de lei. Aí começam a falar que o projeto de lei foi muito além do uso medicinal, começam a discutir sobre as questões do CBD que vai ser fornecido pela Fiocruz, que é do acordo da Fiocruz com a Prate. Então, eles começam a usar esses argumentos porque eles veem que o debate do uso medicinal ele já está ganho. Agora, se a gente quiser discutir efetivamente sobre a regulamentação da cannabis, a gente também tem que discutir uso industrial, os benefícios ambientais que a gente tem. Os próximos 10 anos, a gente só vai discutir sobre iniciativas verdes. E o cânhamo é uma iniciativa verde. A gente precisa mostrar para a população os benefícios que o cânhamo tem, como você consegue trazer uma série de produtos com base numa planta que, muito importante, não dá barato. Não dá barato. Se você planta cânhamo e você fuma aquilo, você tem no máximo uma dor de cabeça e uma dor de garganta.
E aí a gente precisa dizer isso para as pessoas. Por isso que o debate ele precisa ser expandido. Senão a gente não consegue sair só das pessoas que já estão convencidas. Porque hoje a gente está conseguindo convencer muitas pessoas com o debate do uso medicinal. E a gente consegue também debater com as pessoas sobre o uso industrial e os benefícios que isso vai ter. O pessoal aqui está falando, eu vi alguns comentários, como a gente consegue aprovar, como o PSEC pode ajudar na aprovação. Então, assim, sendo bem realista, eu acho que agora nós vamos dar uma esfriada. O PL, apesar do termômetro nosso aqui junto com o Inteligov ter subido o percentual de aprovação, até pelas discussões, porque isso é feito por uma inteligência artificial, mas assim, como que a gente pode ajudar nessa aprovação? Como que o IPSEC vai fazer? A gente está propondo mais discussões. E assim, só vai aprovar, a gente só vai conseguir alguma coisa que ande no país com o engajamento da sociedade civil. Então, e a gente está vendo uma movimentação interessante. Mais vereadores apresentando projetos de lei e vão ter mais. Mais deputados estaduais também apresentando projetos de lei. Então, essa movimentação é muito importante. O vereador está próximo à população, está vendo a importância do tratamento através de cannabis. E essa movimentação ajuda a pautar o Congresso. É aquela força de baixo para cima. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer como cidadão, né? A gente tem que começar a conversar. Eu faço um trabalho de formiguinha que vem dando certo. Eu pego Uber. O cara trabalha com o quê? Eu sou presidente do IPSEC, começa com... Pô, e o pessoal tem uma aceitação legal. Eu acho que é isso. É esse trabalho. Eu vi aqui, até dentro da minha casa, com meu pai e com a minha mãe, ainda tinha esse muro aí com relação a cannabis e já foi superado. Hoje, até a prima da minha mãe, prescreveram para ela o cannabis, ela já veio me procurar. Bruno, olha... Então, assim, eu acho que a sociedade está começando a ter mais informação, mas a gente tem um mato muito alto aí. Então, a galera que está assistindo, que está conversando, o ideal é a gente conversar com os amigos, com os pais, com o Uber, com o motorista de ônibus, com o cobrador de ônibus e a gente ir colocando cada vez mais esse assunto na pauta. Vai lá, Pedrão. Eu queria falar sobre a questão da aprovação do projeto de lei, porque acho que a gente tem que pegar os exemplos do que aconteceu ao redor do mundo. Muitos debates que foram feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, começaram a falar sobre a aprovação da regulamentação da cannabis até um ponto de vista de arrecadação de impostos para combater os possíveis malefícios da cannabis, né, sobre uma eventual regulamentação. Não acho que essa tenha que ser a nossa linha, mas quando o pessoal estava começando o debate lá em 2012, essa era a linha possível. E outros debates também, outras iniciativas começaram a surgir de propostas de regulamentação de cannabis. Hoje você vê uma regulamentação tipo a de Illinois, que tem um caráter de reparação histórica muito forte. Inclusive, essa foi uma demanda que a PACT levou para a comissão, não foi contemplada. Eu acho que essa é uma demanda muito importante da perspectiva da reparação histórica. Com certeza. De como estabelecer medidas de ações afirmativas para realmente incorporar essas pessoas que são criminalizadas hoje pela guerra às drogas. Então, existem realmente vários caminhos que a gente pode abordar e argumentos que podem ser trazidos. A questão é que a gente precisa mostrar para as pessoas quais são os nossos argumentos, quais são os argumentos que porque o Brasil precisa aprovar a cannabis. É por causa do uso medicinal, sim, por causa de uma série de pacientes que vão ser beneficiados, esse número só aumenta. É por causa do fim da guerra às drogas, que a gente precisa lutar pelo fim da guerra às drogas e medidas de reparação histórica, ações afirmativas seguem por esse caminho. Só que a gente também, para aprovar um projeto de lei, precisa também fazer concessões. Eu entendo dessa forma, porque a gente não consegue aprovar tudo de uma só vez. Só fazendo uma adendo, eu vi o Mob Dick comentando aí, vamos parar com a lenga-lenga e vamos falar de autocultivo. E eu queria falar uma coisa que eu aprendi muito. Eu acho que a gente tem que discutir o autocultivo, a gente acha importante isso, tá? Só que, vivendo aí a política agora, e o Pedrão esses dias me falou uma coisa que você me corrige se eu estiver errado, viu, Pedrão? A política é a arte de fazer o possível. Então, assim, vamos um passo de cada vez. A gente precisa tentar... A gente já está com dificuldade de passar esse projeto com autocultivo, então a gente
enterrava de vez. Então, vamos trabalhar com o que é possível, mas que a gente precisa voltar a discutir o autocultivo. Vamos discutir, vamos pautar e vamos criar base para a gente conseguir discutir o autocultivo. Porque hoje eu não sei se a gente teria o apoio, o grande apoio que a gente tem em cima do 399, do medicinal. De repente, o autocultivo, a gente precisa fazer um trabalho maior. Então, vamos colocar assim, eu concordo. Eu acho que a gente tem que contemplar os menos favorecidos. Concordo com você, concordo. Eu estou só fazendo um parâmetro em cima do ambiente político do nosso Congresso. Eu concordo que a gente vai ter que usar a estratégia do Jack Stripador, né? Pedacinho por pedacinho, né? Que a gente vai ter que, para conseguir essa aprovação. Então, antes da gente entrar assim, na questão, né, do cultivo pessoal, domiciliar, né, o cultivo artesanal individual, né, para que não caia naquela questão de uma anarquia, né, que eu acho que essas coisas têm que ser regulamentadas, a primeira pergunta é da competência do Estado definir se uma planta deve existir ou não? Isso eu não estou falando da cannabis, estou falando de qualquer planta. A gente começa a discussão por aí. Então, assim, é da competência do Estado isso? Se não for, o que está... vamos regulamentar, mas você não pode proibir. Caso seja uma competência do Estado definir isso, quais são os critérios que devem ser analisados? Evidência científica, interesse nacional, opinião pessoal ou uma opinião coletiva, interesses eleitorais. Então, acho que primeiro a gente tem que definir isso, né? Porque eu não acho que seja da competência do Estado definir se uma planta deve ou não existir. Nós não tem nem que discutir isso daí, entendeu? O Estado, ele não pode proibir uma coisa da natureza. É a história, Bruno. Até porque minha avó tinha aquela comigo ninguém pode na casa dela, e se eu pusesse uma folha daquela na minha boca, eu tava morto. Eu não tava aqui fazendo a live. Então, assim, porra. Só que não teve a campanha difamatória que teve a cannabis todo esse tempo, né? Então, olha só, cara. Você conhece a história do café? O café é uma droga psicoativa, a cafeína. Ela provoca alterações de consciência. E ela é uma bebida árabe, uma bebida turca. Durante muitos anos, o café foi proibido nos países católicos. Porque falavam que era uma bebida do capeta, que era do demônio. Mas, entendeu? Depois de um tempo, né, os próprios padres perceberam que tomando café, eles conseguiam ficar acordados rezando por mais tempo. E aí foi desmistificado o uso do café. E o café, eu não sei se é o café verde, que parte do café, entendeu? Ele é abortivo. Né? Não sei se é a raiz do café ou o café verde, ele pode ser usado para aborto. Então a gente vê que uma planta com princípios psicoativos, que também tem parte que pode ser deletéria à saúde, que foi proibida por muitos anos, hoje pode. Hoje a droga do capeta, ou vamos falar assim, a droga do pateta, né? Não vamos falar capeta, a droga do pateta, é a cannabis. Então é muito importante da gente levar histórias do passado como aconteceu, para que a gente possa trazer esse debate. Qual é a estratégia que a gente pode fazer para estar impulsionando isso? Tua filha está te chamando, Bruno. Ele invadiu aqui, ó, a live. Cadê ela? Cadê ela? Chama ela aí, cara. Fala aí, ó. Oi! Oi! Cara, como o pai feio faz filho bonito, né, cara? Incrível, cara. Meus filhos também são lindos, cara. Olha só. A mãe veio resgatá-lo. Mas, bom, eu vou... Esse é um terço só, né, da galera aqui, né? É um terço, né? O Thiago aí, agora eu vi. Realmente é muito interessante. Eu também acho isso, entendeu? O capeta é careta, como já disse na música do Ventania, né? Aí, abraço pro Ventania, o diabo é careta.
Olha, tentando responder essa sua pergunta, doutor, depois dessa bela citação do Ventania, né? Ah, meu Deus, o diabo é careta. Agora vou até ter que escutar a música depois. Mas acho que você está querendo que a gente responda, assim, encontre a resposta da cura do câncer, né? Assim, acho que é mais fácil, porque é muito difícil a gente encontrar qual que é o caminho certo, o que a gente tem que fazer agora. Não existe um caminho certo, existe o caminho que a gente vai trilhando. E qual será? Oi? E qual será? Qual que é a nossa estratégia agora? A gente tem que, todo mundo que está assistindo a live, mandar e-mail para os seus deputados. A gente precisa fazer o quê? O que a gente precisa... Primeiro, que eu acho que as pessoas precisam convencer, a gente precisa levar esse debate para a sociedade, então a gente precisa convencer as pessoas e as pessoas precisam também convencer umas às outras. Então não cabe só a gente, as pessoas que também nos assistem precisam fazer esse trabalho de formiguinha que o Bruno está falando, não tem como fugir disso. É importante que a gente paute o debate da cannabis durante as eleições sem medo. A gente precisa falar quais são os deputados que aprovam a cannabis, que são a favor do uso medicinal, do uso recreativo, do uso industrial. A gente precisa ter essa clareza na hora de votar. Inclusive, a gente vem até discutindo, comentou sobre isso durante essas últimas semanas, né, Bruno? Que a gente quer montar como se fosse um guia mesmo, orientando todos os deputados que são a favor da cannabis. Isso aconteceu, acho que, se não me engano, a Rede Reforma fez isso na última eleição, posso estar errado, não sei se foi a Rede, mas... Alguém fez. A Rede fez. Então, assim, é importante a gente colocar cada vez mais isso e disseminar isso, porque aí depois vem escolhi uma pessoa que eu não sabia que ia votar assim. Não, olha, você sabia. Dá para saber que se você confronta o deputado e ele não se manifesta contundentemente a favor da cannabis, você sabe que ele é contrário. Essa é a verdade. Porque ou então, se pressionado, ele não vai votar a favor porque ele tem medo do que isso pode representar. Então, é uma questão de pressão constante. Mas o mais importante é que a gente realmente faça um trabalho de educação permanente, de levar esse debate para a sociedade. Quando eu falo para levar debate para a sociedade, é levar debate para as universidades. Eu falo, a gente tem que discutir, fazer cursos sobre sistemas endocannabinoide em todas as faculdades de medicina. Se não tiver dentro do programa das faculdades, que isso tenha dentro, pelo menos, como cursos livres, que sejam feitos pelos centros acadêmicos, ou então por parcerias com as faculdades. A gente precisa levar esse debate para fora de hoje da bolha que a gente está inserido. Né? Eu tenho feito isso bastante, então manda abraço aí para a Uninove de Mauá, foi sensacional a aula, o bate-papo que a gente teve, o pessoal da Federal do Ceará, do Santa Marcelina. Inclusive, se tiver algum estudante aí de medicina, odontologia ou de veterinária que quiser levar essa discussão para a sua faculdade, pode me chamar, pode chamar o IPSEC, que nós vamos fazer esse debate, entendeu? Da melhor forma possível, porque eu concordo com o Pedro, esse é o caminho. Né? Eu acho que a gente debater cada vez mais. É isso aí. Temos que pautar. A sociedade civil é que pauta os nossos representantes. A gente que tem que pautar. E aí é importante, só para referendar, a gente olhar quem a gente vai votar nas próximas eleições e, como essa é a nossa pauta, procurar candidatos que defendam a nossa pauta aqui de cannabis. Então, a gente vai, o IPSEC vai ter um trabalho nesse sentido, e outro, eu acho que a Rede também faz muito bem isso, tal. A gente tem que mostrar quem é a favor e quem é contra, quem já está se mostrando contra o nosso projeto e quem se mostra a favor do projeto. Vocês conhecem o Lourenço? Os Estados Unidos faz isso bastante também, viu? Você conhece o Lourenço, que é presidente do Cânhamo Industrial, da Associação Cânhamo Industrial? Não conheço. Estava conversando com ele ontem, né, num outro evento. Levaram o cara para o Paraguai para tocar uma fazenda lá. Então, assim, a gente está vendo que grandes pesquisadores, nomes de renomes aqui do Brasil, que poderiam estar trazendo riqueza para o país, estão indo embora. Entendeu? Não fica, não tem caminho.
A gente precisa discutir uma regulamentação, senão a gente vai ficar a reboque da história. Essa é a verdade. O fato da Argentina estar discutindo uma regulamentação, já ter aprovado uma regulamentação para uso medicinal, inclusive para autocultivo, a Colômbia, mostra que a gente vai ficar a reboque da história, pelo menos aqui na América do Sul. E aí eu queria falar, acho que a gente acabou fugindo um pouco dessa discussão sobre o autocultivo, porque, no fim das contas, a gente precisa retomar, porque esse é para que a gente também consiga ter o apoio das pessoas, a gente não tem que dar como ganho que as pessoas que já apoiam a gente vão aceitar tudo que vem. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente falar assim, então o autocultivo a gente deixa para depois. Eu, particularmente, sou a favor do autocultivo e também sou a favor de deixar para depois. Mas esse não pode ser o argumento. A gente precisa falar para as pessoas que, olha, o autocultivo hoje, ele não passa na comissão de longe. Assim, se hoje a comissão aprovaria o projeto de lei com uma folga, assim, nenhuma folga, né? Ia ficar um 18, 16 ali, com o autocultivo não passaria. Então, a gente tem dois caminhos. Ou a gente defende o autocultivo e vai para a rua, vai pressionar para que a gente consiga aprovar o autocultivo, porque se a gente não tiver esse caminho agora, a gente vai ter que fazer concessões. Porque, senão, para a gente aprovar um projeto de lei, aprovar qualquer regulamentação, a gente precisa, e realmente conseguir evitar que fujam cérebros, fujam investimentos, a gente precisa fazer essas concessões. Eu acredito que se a gente levar o debate do autocultivo adiante, a gente consegue aprovar uma regulamentação sobre o autocultivo. Olha o que a Colômbia fez, a gente não pode também esquecer de um exemplo de um país que é tomado pelo narcotráfico, aprovando um projeto de lei que permite o autocultivo. Confesso que eu não tenho tanto conhecimento ainda sobre a experiência colombiana, mas você vê sobre como isso é sintomático, pelo menos, simbólico. E então não dá para você usar o argumento de que não daria para fazer a fiscalização. A questão é como fazer essa fiscalização. E aí cabe a nós também levar esse debate. Às vezes a gente tem a impressão de que a resposta vai vir do governo. Não vai vir. A resposta vai vir da sociedade civil, vai vir da gente. Então, se a gente tiver que ter autocultivo, como vai ter? Quantas plantas? Lá no Supremo estão discutindo. O Barroso quer que sejam 6 plantas. Agora, será que isso é um número adequado? Quais outros países usam também 6 plantas? Será que a gente pode ter menos, mais? Como é que isso vai ser se tiver, por exemplo, 2 pessoas morando numa casa? A gente tem que discutir essas coisas. Não é só chegar e falar autocultivo. É claro que discussões como essas podem acontecer depois, numa regulamentação. Mas a gente tem que se apropriar desse debate para conseguir aprovar qualquer questão a respeito ao autocultivo. Eu vou fazer um comentário e depois uma pergunta. O comentário é assim, né? A minha forma de estar fazendo uma espécie de pressão. Tem muito paciente que começa a fazer o tratamento e chega a um determinado ponto que não dá, não aguenta. O bolso começa a doer. Né? Aguenta aí 6 meses, tal, mas 1 ano, depois já começa a não ter mais tração. E aí chega e fala assim, doutor, eu preciso de um laudo que eu vou entrar na justiça para o governo pagar o meu produto ou o convênio de saúde. A primeira coisa que eu faço é assim, você não quer plantar? Hoje, entendeu? Existem laboratórios que testam o extrato, que testam a planta, que você consegue ver o que você está usando, que isso para a parte de medicina é fundamental. Então, eu sou contra a judicialização do governo. Eu acho que o dinheiro do Estado é curto. Né? Se a gente gastar dinheiro com isso, vai faltar vacina, vai faltar alguma coisa. Né? O dinheiro é muito mal administrado, então assim, para que mandar dinheiro para a empresa lá fora? Vamos plantar aqui. Eu acho que é uma forma que tem de pressionar. E a pergunta é, não tem mesmo uma data para que essa PL seja votada? Vocês têm uma ideia de como será daqui para frente? Bom, até a gente estava conversando isso antes da live. Se você acompanhar as votações aí, até dos requerimentos, você vê que o governo estava perdendo de 18 a 16. Me corrige, Pedro, se eu falar alguma besteira, tá? 18 a 16. Com a expulsão do deputado do PTB e o Daniel Coelho também, que é do Cidadania, que fazia parte da comissão também, foi substituído, e aí a gente não sabe ainda o nome.
não é muito favorável. Até acho que, e aí é uma opinião minha, até acho que o Dutti acabou retirando o projeto, não deixando ir para frente, porque não tinha clima e talvez não ia prosperar esse projeto. Então, assim, agora assim, a gente voltar a fazer pressão, trabalhar aqui, fazer o nosso trabalho de formiguinha e deixar aí o Dutti, o pessoal lá da comissão, fazer as negociações que vão ter que ser feitas para que esse projeto volte para uma comissão. Mas não tem data para votar esse substitutivo do Dutti. E o fato de não ter data tem o seu lado negativo, que são as pessoas que não vão ser atendidas, o prejuízo que isso traz para a população, mas tem o seu lado positivo, que é a gente conseguir discutir melhorias no projeto de lei. Então, esse é o momento para que, se existem problemas no projeto de lei, a gente possa levar isso para os deputados. Isso tem que ser, pressionar até a própria comissão para que abra, talvez, novas audiências públicas, caso isso seja necessário, caso tenha necessidade de maior informações, porque eu acho que a comissão está muito bem subsidiada, mas eu entendo que a população quer debater isso. Se a população quer debater, que se abra debates. Não vamos fugir. Eu acho que esse é a grande lição. A gente não pode fugir da discussão, porque fugindo da discussão a gente perde. Então, concordo. E se a gente fugir da discussão, o projeto de lei nunca vai ser votado. Com certeza, nessa legislatura não é votado. Mas se a gente pressionar, se a gente criar um caldo para isso, a gente consegue. Então, hoje o cenário é negativo, mas é importante que a gente seja negativo nas nossas análises para a gente ser muito positivo na forma como a gente age, né? Para seguir adiante. Ô, Pedrão, eu até queria fazer um outro comentário. Assim, a gente estava acompanhando a CPI do Covid e vi a fala, não sei se vocês acompanharam a fala do presidente da Anvisa, do Barra Torres. A gente até discutindo fora fazendo uma conversa, achei ele bastante científico na fala dele, assim, bastante embasado na ciência lá, inclusive até não concordando com o presidente em algumas ações aí do combate com a Covid, e eu acabei, assim, ter uma esperança dessa discussão voltar na Anvisa, porque a RDC agora, ano que vem, né, a gente vai ter que ser revista. Então, eu acho que também é um trabalho que a gente precisa fazer, de também buscar aí, trazer informações para a Anvisa, para a gente também, eu acho que é um caminho para a gente regular esse mercado aqui. Perfeito. Vai lá, Pedrão. Eu acho que sobre a RDC 327 a gente precisa falar duas coisas. Primeiro, que isso é um debate que foi bastante feito hoje na comissão, que falaram sobre a Anvisa não ter que ser responsabilidade da Anvisa, foi até, né, irônico. Eles disseram, não sei se foi o Osmar Terra, algum assecla dele, falou que a Anvisa teria que discutir isso, sendo que a Anvisa falou que não discutiria esse assunto, porque não é sua prerrogativa e sim no Congresso Nacional. E aí fica nesse joga para lá, joga para cá. Particularmente defendo que isso é prerrogativa, sim, da Anvisa, o que não exime o Congresso Nacional de debater, porque o Congresso Nacional não pode se eximir de debater nenhum assunto. O Congresso Nacional não pode, é inconstitucional se o Congresso Nacional fazer o seguinte: artigo 1º, regulamenta-se a política de cannabis e passa para a Anvisa as atribuições. Artigo 2º, vamos para a praia. O Congresso Nacional não pode fazer isso, entendeu? Ele tem que realmente definir pelo menos alguns parâmetros para ir levar para a agência reguladora. Mas a Anvisa poderia discutir algumas coisas. A rediscussão da RDC 327, que vai ficar para o ano que vem, se tudo der certo, é fundamental, porque a gente vê que não entraram tantos remédios pela 327. E pode ser o momento da gente rediscutir a RDC 325, que não saiu, né? Que era aquela sobre o cultivo. Sim. Afinal de contas, a gente está com problemas sérios de fornecimento, inclusive depois da pandemia, de fornecimento de insumos, e com a falta de uma regulamentação que a Anvisa poderia aprovar, esse projeto, a gente vê hoje um grande problema para o avanço do setor. E até o avanço para as pessoas, e principalmente o avanço para que as pessoas consigam ser atendidas, né? Então, eu acho que a gente tem dois caminhos fundamentais aqui, que é realmente continuar a pressão pela PL 399 e começar a pressionar a Anvisa, porque é importante a gente ver até como a Anvisa se organiza. A Anvisa ela é um órgão de Estado, ela tem independência.
Barra Torres ele foi indicado pelo Bolsonaro, mas se ele não fosse um diretor que tem independência, que ele vai ficar agora 5 anos no mandato, não vou lembrar agora se são 5 anos, acho que são menos. Mas se ele vai ficar independente do Bolsonaro, ele não falaria tudo que ele falou na CPI da Covid. E a gente precisa se apropriar dessas instituições que já estão discutindo sobre a regulamentação da cannabis para que a gente consiga avançar. Olha, pode ser que a gente não consiga aprovar a regulamentação do jeito que a gente quer, mas a Anvisa é um caminho que a gente tem que explorar para que tenha alguma regulamentação possível. Bem, por incrível que pareça, né, estamos chegando já no nosso final, cara. Primeira vez que eu faço uma live assim com mais 2 pessoas, achei muito bacana, né? Eu acho que foi interessante, principalmente, né? Não era o que eu queria estar discutindo agora, era falar sobre os próximos passos após a aprovação da PL 399, mas não foi isso, infelizmente, que aconteceu. Então, gostaria, em nome do Sechá, agradecer ao tempo, a disponibilidade de vocês em estar trazendo esse tema para ser discutido. Parabéns ao IPSEC, né, por tudo que vocês vêm fazendo. Concordo também com o hashtag aí, IPSEC em Brasília. É isso mesmo, eu acho que vocês têm que ir para lá mesmo, entendeu? Vocês têm o meu voto aí, entendeu? Do que vocês quiserem, desde que vocês não estejam no PTB. Entendeu? Eu tô com raiva do PTB por causa do Eduardo Costa, então, tirando isso, meu, se não for pelo PTB, tamo junto. E eu queria agora deixar o microfone do Sechá aberto para as considerações finais de cada um. Bom, vamos lá. Pô, obrigado de novo, Pedrão, aí pelo espaço e agradecer aí da gente estar falando. O IPSEC aí é um bebezinho, eu vou voltar a falar, vocês aí estão há muito mais anos, a Reforma, o Emílio, a Abrace, a gente está vindo para ajudar nessa luta. Então, cara, quero me colocar aí à disposição para quem quiser conversar comigo. É só me procurar, tem meu Instagram aí, pode me adicionar, pode me mandar mensagem, estou super à disposição. A gente quer novas ideias aí para o IPSEC, então, cara, obrigado mesmo, Pedrão, e quando precisar, só levantar a mão. Eu também queria agradecer em nome do IPSEC, como o Bruno falou, a gente ainda está começando, então a gente está aprendendo conforme a gente vai evoluindo. Então, a gente quer ouvir muito as pessoas, quer realmente ouvir o lado de todas as pessoas, envolver todos os agentes desse setor. A gente não pode fazer uma discussão que envolva só a indústria, ou que envolva só pacientes, ou que envolva só associações. Tem que envolver todo mundo. E eu até ia comentar, a gente fala muito sobre sobre a importância da educação médica, mas a gente precisa fazer uma educação para todos os profissionais de saúde, né? Então, a gente precisa guiar as pessoas com quem a gente conversa hoje sobre a regulamentação da cannabis. A gente precisa falar para os farmacêuticos que vão ficar responsáveis técnicos dessas farmácias que vão distribuir a cannabis e tudo mais, ou até no caso do cultivo. Então, a gente quer ouvir todo mundo, a gente está à disposição de todo mundo e espero que na próxima oportunidade que a gente converse, a gente tenha notícias melhores. Mas se não tiver notícias melhores, doutor, pode chamar a gente que a gente está aqui para isso, para falar sobre os projetos de lei, falar sobre regulamentação, para tentar contribuir com o avanço do debate no país. Perfeito. E assim, a gente tem que, não só na live, a gente tem que sentar, temos que conversar para a gente bolar, né, estratégias onde, né, tanto o Sechá quanto o IPSEC possa estar auxiliando o outro nessa luta, que é uma luta de todos, né, principalmente dos pacientes e da reparação contra as drogas. Tá Perfeito. Bom? Valeu. Gente, obrigado, hein? Obrigado aí todo mundo que assistiu. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.